Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Participação especial na Paraxá. Bom, vou tentar tirar o atraso gravando Parashiot que estão atrasadas. A primeira Paraxá, já que iniciou um novo ciclo, é a Paraxá Bereshit. Bereshit em um princípio. Deixa eu já fazer uma explicação bem rápida. O que é Paraxá? E às vezes aparece como Parashiot. Que raio é isso? Paraxá é singular, Parashiot é plural. Deixa eu só ver que a minha amiga, minha pastora está pegando aqui, me devolva. Vamos lá. Seria muito dispendioso ler a Torá numa única sequência. Pegar ela de Gênesis a Deuteronômio e ler toda num único Shabat. Vai muito tempo. Então os rabinos criaram um sistema de leitura anual. Dividiram a Torá em seções. Essas seções ou partes é justamente a Paraxá. Que significa isso? Paraxá, parte, porção. Plural, Parashiot, porções. A primeira parte da Torá que é lida nesse ciclo anual é conhecida pelas primeiras palavras que tem no verso. Então, a primeira é a Paraxá Bereshit, porção Bereshit, que traduzindo seria em um princípio, ou em princípio de, dependendo do uso da expressão Bereshit. Ela conta a história da criação. Ela começa em Gênesis 1:1 e vai até Gênesis 6:4, se não me engano. Estou citando de cabeça. Bom, a lição primordial que eu quero passar nessa paraxá é o ato bem conhecido quando Deus cria o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Qual seria a semelhança do homem e Deus? Isso envolve o segredo, eu vou chamar isso de o segredo do Éden. Sempre nós estamos acostumados a pensar que Deus, quando criou o homem, deu um único mandamento para o homem. Não é verdade. Deus não deu um único mandamento para o homem. Deus deu um conjunto de instruções para o homem, chamado de lei da vida. Perceba que a palavra Torá em hebraico não significa lei. Torá significa instrução, ensinamento. Isso é Torá. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, esse conjunto de palavras quer dizer que o homem é um xerox de Deus, ou a expressão visível de um Deus invisível. Assim como a sombra é a expressão visível de uma árvore. Se você tiver uma parede e você não consegue ver a árvore, mas se a sombra da árvore projeta além da parede, você sabe que ali tem uma árvore, porque você vê a sombra, reflexo visível daquilo que está invisível. Quando nós falamos, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e coloca o homem no jardim para o homem lavrar a terra. E é dito nesse começo, em Gênesis 2, que não havia chovido e um vapor de Deus, irrigava o Gan Eden, o jardim do Éden. Entenda a situação do homem. O Eterno criou o homem para que o homem lavrasse a terra em torno do jardim e o jardim fosse expandindo até que o jardim do Éden completasse, a vegetação dele se expandisse e preenchesse toda a terra. Então você consegue perceber que Deus criou o homem para o homem transformar a terra na extensão do Éden. Esse é o objetivo da criação do homem, esse é o propósito da vida de acordo com Gênesis, é o segredo do Éden. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para transformar o mundo na extensão do Éden. Mas o primeiro homem fracassa nesse propósito. Ele erra, ele não consegue fazer isso. Mas se a missão do homem era transformar o mundo na extensão do Éden, com quais ferramentas o homem faria isso? E aqui a gente mata o segredo do Éden. O segredo a ferramenta era a imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos ser para o mundo aquilo que nós esperamos que Deus seja para nós. Então, por que existe fome na Etiópia? Por que existe fome no mundo? Por que existem pessoas desabrigadas? Onde está Deus que não faz nada? Essa é a pergunta errada. Não é Deus que não faz nada.
Somos nós que não fazemos nada, nós não cumprimos o nosso papel de homem, de criatura, de imagem e semelhança de Deus. Se eu quero que Deus intervenha no mundo e sare a fome, então saiba que quem deve fazer isso sou eu. Cada vez que eu não estou pronto para esse serviço, não é Deus que tem falhado, sou eu. A minha espiritualidade não me impulsiona a isso. Eu não sou imagem e semelhança de Deus, portanto eu estou fora do projeto da criação. O mundo não é responsabilidade de Deus. O mundo é responsabilidade nossa. Nós devemos ser para o nosso próximo aquilo que nós esperamos que Deus seja para nós. Isso é imagem e semelhança de Deus. Amar o mundo como Deus ama o mundo. Ser justo como Deus é justo. Ser misericordioso como Deus é misericordioso. Ser fiel como Deus é fiel. Ah, mas é muito difícil alcançar o nível da divindade. Porém, se nós não começarmos a praticar, nunca conseguiremos. Esse exemplo de Deus, de imitar a Deus, de refletir Deus, é tudo o que se concentra a essência do monoteísmo, a essência da religião verdadeira. Não existe uma religião mais verdadeira que transformar o mundo na extensão do Éden. Não existe religião mais verdadeira que socorrer o seu próximo quando o seu próximo precisar. Isso é reflexo de Deus. E nós dissemos que Deus não deu um único mandamento para o homem, e todo mundo fala. Deus colocou algo mais ou menos assim: não coloque o dedo na tomada, porque o dia em que colocar o dedo na tomada certamente morrerás. Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer certamente morrerás. Porém, antes disso, Deus diz uma coisa para o homem: sede fecundos, crescei-vos e multiplicai-vos. Esse exemplo de Deus, a imagem e semelhança de Deus, deveria irradiar no exemplo familiar. E o homem deveria criar os seus filhos conforme essa imagem e essa semelhança, conforme esse propósito, e povoar o mundo através de criaturas que seriam todos guiados pelo exemplo de um justo, o exemplo da justiça, e auxiliar nesse processo de transformar a terra na extensão do Éden. Entenda uma coisa: Adão tinha tudo, mas ainda lhe faltava filhos. Quando ele alcança filhos, então a missão do homem se completa. É quando duas carnes formam uma. Ah, mas eu achei que isso era no casamento. Não. Duas carnes formam uma carne quando elas resolvem coabitar e manifestar o propósito da criação de Deus, que é crescer e multiplicar. E essa carne nova, que forma metade do pai, metade da mãe, é o que vai levar para o mundo o exemplo adquirido de casa, que deveria ser o exemplo de justiça. Essa é a primeira parte da nossa paraxá. Nós vamos comentar a paraxá seguinte, a paraxá Noach. Por enquanto, é isso, meus amigos. Shabbat Shalom.